Neste vídeo, com a ajuda de Deus, nós vamos analisar o terceiro selo, aonde apresenta o cavalo preto. E vamos ler Apocalipse capítulo 6, 2 versículos, o 5 e o 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis o cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevadas por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Bem, essas são as palavras desses 2 versículos. A abertura do terceiro selo permite que o terceiro ser vivente, seguindo a ordem do capítulo 4, versículo 7, aquele como homem, você pode ler lá, ele chama o terceiro cavaleiro. Desta vez o cavalo é preto, uma cor que biblicamente e culturalmente sempre é associado com luto. Você pode ler isso em Lamentações capítulo 5, versículo 10, Jeremias capítulo 8, versículo 21. Em Lamentações capítulo 4, do versículo 4 e 8, capítulo 5, versículo 10, e Jeremias capítulo 14, versículos 1 e 2, esta cor está intimamente ligada à morte e fome. Ao invés de um arco ou uma espada, este cavaleiro traz na sua mão uma balança. Este símbolo estava na insígnia oficial dos pretores romanos e indicava a administração da justiça. Uma balança, quando usada em relação a alimento, indica uma falta que requer racionamento. Deus avisou Ezequiel, ele disse: eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto. Ezequiel capítulo 4, versículo 16. A figura pode indicar um sistema mundial de racionamento. O fato da voz que anuncia o racionamento vir do meio dos 4 seres viventes sugere uma condição de fome universal e na qual toda a natureza está envolvida. Um dinheiro era o denarius, uma pequena moeda de prata, o salário diário de um trabalhador nos dias do Senhor Jesus. Você pode comparar isto com Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. Ou seja, esse dinheiro compraria somente uma medida de trigo, uma medida seca de aproximadamente 1 litro. Uma pessoa poderia sobreviver com esta ração. Portanto, o salário de um dia de trabalho iria equivaler ao alimento de um dia somente. Obviamente, não haveria provisão para famílias ou para o sustento de dependentes idosos ou as crianças. Pelo mesmo preço, 3 medidas de um cereal mais barato e que sustentava menos a cevada poderia ser comprado. No final do século I, um dinheiro comprava cerca de 8 medidas de trigo e 24 medidas de cevada. O que temos aqui é o aumento do custo de vida, devido à falta dos alimentos básicos. A nota final em relação ao óleo e ao vinho acrescenta um golpe esmagador sobre aqueles que estão se esforçando para sobreviver nesses dias. No final do I século, o Império Romano estava lutando com uma terrível escassez de trigo e outros alimentos básicos. A demora na chegada de um navio de grãos do Egito para Roma causava tumultos na capital, mas não havia falta de vinho. Na verdade, perto da Filadélfia, na planície da Frígia, os fazendeiros receberam ordens do imperador Domiciano no ano 92 para substituir as vinhas por campos de trigo.
As oliveiras e as vinhas muitas vezes sobreviviam à devastação causada às colheitas de cereais quando exércitos invasores passavam por eles. É um erro considerar o azeite e o vinho como luxos. Eles eram absolutamente essenciais à vida normal. Nós estamos falando do período pós-arrebatamento, o início da tribulação, o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, as pessoas que ficarem aqui neste mundo. Azeite e vinho não eram considerados luxos, nem mesmo nos dias do Antigo Testamento, como podemos ver e ler para confirmar isto, Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, Oséias capítulo 2, o versículo 8 e o versículo 22. Leia na sua Bíblia. O azeite era para cozinhar, iluminar, lavar, equivalente ao sabão, e curar, equivalente ao unguento, e o vinho, na ausência de água potável, confiável, era a bebida normal durante as refeições. O golpe para os homens era que, embora ainda disponíveis, precisavam ser sacrificados para preservar a vida. Não havia dinheiro para comprá-los. A inflação, nestes dias, havia desvalorizado o trabalho e os salários, e a vida sobre este selo de juízo se torna uma luta de sobrevivência. Neste símbolo, vemos não simplesmente condições de fome, pois parece haver alimento suficiente, mas a ruína de uma prosperidade a qual a maior parte do mundo, principalmente o mundo ocidental, se acostumará. Com uma inflação terrível e todo o esforço do trabalho direcionado ao ato de conseguir um salário de sobrevivência, as nações prósperas encaram um colapso econômico nunca visto antes. A figura não tem por intenção focalizar nas terras dos países de terceiro mundo destruídas pelas secas tão conhecidas hoje em dia, mas sim em nações destruídas pela inflação, onde a economia foi mal administrada. Os preços dispararam e a prosperidade desapareceu. Na sua luta para sobreviver, a vida familiar se desintegra, né? E a lei e a ordem desaparecem. Ou seja, há um colapso na economia, há um colapso nas famílias, há um colapso por toda parte financeiramente. A ordem dos cavaleiros claramente indica uma sucessão de acontecimentos que atinge a terra enquanto o cordeiro abre os selos. Primeiro temos a blasfêmia que dá a um homem o lugar que os homens recusaram dar a Cristo. As consequências disto são conflitos que devastam a terra, enquanto os homens aceitam ou rejeitam estas reivindicações. Estas guerras, provavelmente incluindo boicotes e proibições comerciais, resultam em países devastados, economias destruídas e condições de fome vistas sobre este cavalo preto. Assista em outro vídeo, em outros vídeos, os pensamentos sobre os outros selos e os outros cavalos.